Não houve uma data oficial para a inauguração ou conclusão do complexo Ford River Rouge em Dearborn, Michigan. Em vez disso, as primeiras partes desse vasto complexo industrial foram instaladas em 1917 para começar a fabricar navios anti-submarino classe Eagle para o governo dos Estados Unidos, que havia acabado de entrar na Primeira Guerra Mundial. A crise econômica do pós-guerra fez com que Henry Ford, o fundador da Ford Motor Company, não começasse imediatamente a expandir a fábrica. Isso só aconteceu após o fim da guerra. Mas, com o advento de um boom econômico, em meados da década de 1920, ele investiu dinheiro nela. Em 1927, quando a produção de automóveis começou aqui em grande escala, o complexo River Rouge já havia se tornado o maior complexo fabril do mundo. Com setores que permitiam que o modelo T de Ford e outros carros fossem construídos do zero, tudo em um só local. Antes da quebra da Bolsa de Valores de 1929 e do início da Grande Depressão, acredita-se que 100 mil pessoas trabalhavam aqui. Hoje, Dearborn passou a fazer parte da região metropolitana de Detroit. Esse foi o nível de povoamento aqui por causa das operações da Ford. De fato, no final da década de 1910 e nos anos 1920, à medida que o complexo River Rouge era expandido e inaugurado, Detroit e sua região metropolitana eram uma das cidades que mais cresciam no mundo. Sua população quase dobrou nesse período, tornando-se a quarta maior cidade dos Estados Unidos em 1930. Nada disso teria acontecido se não fosse pelas ações de Henry Ford, um visionário do setor automobilístico que mudou Detroit, a história do transporte, a atividade industrial e o mundo. Esta é a história de Henry Ford e da família Ford, das empresas que eles continuam a possuir até hoje e do passado muitas vezes controverso de uma das famílias mais importantes dos negócios americanos. Costuma-se dizer que a família Ford veio da Irlanda, e isso é verdade até certo ponto. No entanto, eles foram migrantes em duas etapas, assim como os escoceses irlandeses, que migraram para Ulster, no norte da Irlanda, no século XVII, e depois se mudaram novamente para lugares como Pensilvânia, Maryland e Geórgia. No século XVIII, os Ford na verdade eram originários de Somerset, no sudoeste da Inglaterra, e provavelmente migraram para a Irlanda no início do século XVIII. O sobrenome Ford é de origem medieval e é um sobrenome topográfico, o que indica que um ancestral viveu próximo a um val de rio. Em algum momento, eles se estabeleceram no condado de Cork, no extremo sul da ilha. Uma das dezenas de milhares de famílias inglesas, galesas e escocesas que se estabeleceram em grandes partes do país entre os séculos XVI e XVIII. Os Ford não eram colonos ricos, eram agricultores arrendatários nos arredores da vila de Ballinascate, no oeste de Cork, e estavam longe de serem ricos. Um sinal disso é que vários dos tios-avós de Henry estavam entre os primeiros migrantes de Cork para os Estados Unidos na década de 1830. Eles foram para o oeste assim que chegaram à América, numa época em que a região dos Grandes Lagos estava sendo amplamente colonizada. Eles foram os primeiros Ford a viver em Dearborn, Michigan. Assim, quando a fome da batata que mataria 1 milhão de pessoas na ilha da Irlanda atingiu em meados da década de 1840, os Ford já tinham conexões do outro lado do Atlântico. O avô de Henry Ford, John, junto com o pai de Henry, William e vários outros membros da família, decidiram se juntar aos outros Ford na América. Em 1847, após serem despejados de sua fazenda, eles possivelmente viajaram pelo Canadá e se juntaram aos seus parentes Ford em Michigan no final de 1847. Na época em que os primeiros Ford na América começaram a se estabelecer nos arredores de Dearborn, em Michigan, era uma zona de fronteira selvagem, densamente florestada e rural.
Nas proximidades, Detroit havia sido estabelecida como um posto comercial pelos franceses no início do século XVIII, às margens do rio Detroit. Esse rio seguia do Lago Erie para o norte, até o Lago St. Clair e, além dele, até o Lago Huron. Um assentamento existia ali desde então, mas só começou a se desenvolver como uma cidade na década de 1810. Mesmo com a conclusão do canal Erie, conectando o rio Hudson ao Lago Erie em 1825, a cidade tinha não mais que alguns milhares de habitantes quando os primeiros Fords se estabeleceram nas proximidades, em Dearborn, na década de 1830. Ela cresceu rapidamente, como outras cidades da região, como Chicago, em meados do século XIX. Em parte, isso se deveu ao trabalho de colonos comuns como William Ford, o pai de Henry, que desmatou terras próximas, montou uma fazenda e constituiu família. No caso dele, com uma mulher chamada Mary Litigot, filha de imigrantes belgas, eles se casaram em 1861. Nessa época, William e vários membros da família Ford já tinham se tornado fazendeiros bastante prósperos na região de Dearborn. Uma grande parte da riqueza deles veio do desmatamento das extensas florestas dessa região de Michigan para abrir espaço para terras agrícolas e vender a madeira. Segundo uma estimativa, a madeira que foi derrubada em Michigan no século XIX gerou mais dinheiro do que o ouro que foi minerado ou garimpado na Califórnia durante a corrida do ouro em meados do século. Assim, quando Henry Ford nasceu no distrito de Spring Wells, perto de Dearborn, em 30 de julho de 1863, ele fazia parte de uma família de fazendeiros de classe média em ascensão. Ele foi o primeiro de 6 filhos, seguido por mais 3 meninos e 2 meninas, filhos de Guilherme e Maria. Sua infância foi passada trabalhando na fazenda. Ele frequentou uma escola da colônia escocesa na primeira metade da década de 1870 e aprendeu a ler e escrever, além de matérias como matemática e história. Sua educação secundária foi mais limitada. Uma tragédia aconteceu em 1876, quando a mãe de Henrique, com quem ele era muito mais próximo do que do pai, morreu durante o parto. Henrique ficou devastado e se tornou retraído durante a adolescência. Como resultado, Henry Ford direcionou suas energias nos anos seguintes para seu interesse por tudo que era mecânico. Desde jovem, ele se sentia intrigado com o funcionamento dos novos tipos de pequenas máquinas e dispositivos que estavam se proliferando na América do século XIX. Ele desmontava relógios e tentava descobrir como funcionavam, praticando uma forma primitiva de engenharia reversa. Nas fazendas de Michigan e nas cidades, ele via novas máquinas movidas a vapor sendo introduzidas para ajudar no trabalho agrícola e em outros tipos de trabalho. E em 1883, ele teria testemunhado as primeiras demonstrações de iluminação elétrica em Detroit, um ano depois que Thomas Edison começou a eletrificar a cidade de Nova York. Nessa época, o interesse amador de Ford por engenharia e mecânica o levou a sair da fazenda da família perto de Dearborn e se mudar para Detroit, onde começou um estágio como aprendiz de mecânico. Depois de alguns anos na cidade, ele voltou para casa e montou sua própria oficina, consertando as máquinas a vapor e os equipamentos dos fazendeiros locais. Isso incluía trabalhar nos motores agrícolas da Westinghouse. Eram motores a vapor portáteis que podiam ser puxados por um cavalo de uma fazenda para outra e depois usados lá para alimentar coisas como serrarias ou debulhadoras. Essas tarefas, uma geração antes, exigiam força bruta humana para serem realizadas. Ao mesmo tempo, Ford experimentava construir seus próprios motores a vapor. Esse período de aprendizado autodidata culminou em 1891, quando ele conseguiu um emprego como engenheiro na Edison Illuminating Company, em Detroit, expandindo a rede elétrica na cidade em crescimento. Henry Ford logo começaria a experimentar a construção de novos tipos de automóveis. Teoricamente, o primeiro automóvel movido a vapor foi construído já em 1769
quando um inventor francês chamado Nicolas Joseph Cugnot construiu uma máquina capaz de transportar uma pessoa sobre uma espécie de carruagem, movida por uma locomotiva a vapor. Pessoas experimentaram refinar esse conceito por décadas seguintes. No entanto, as máquinas a vapor eram grandes demais e exigiam muito carvão naquela época, tornando impraticável a construção de carruagens eficazes para transporte pessoal. Em vez disso, a inovação no século XIX se concentrou em construir grandes vagões acoplados uns aos outros e impulsionados sobre trilhos por locomotivas pesadas movidas a vapor. As ferrovias nasceram em meados da década de 1820 e estiveram no centro da inovação em transporte e do desenvolvimento de infraestrutura pelos próximos 50 anos. Quando Ford nasceu, muitos inventores estavam voltando à ideia de tentar construir uma máquina que uma pessoa pudesse usar para transporte pessoal, sem ficar restrita a uma linha ferroviária. As décadas de 1870 e 1880 foram o período crucial. Inventores da Europa e América do Norte tentavam criar uma máquina capaz de transportar pessoas com segurança e rapidez. Para torná-las úteis, eles tentaram fazer isso usando vários métodos. Por exemplo, o primeiro carro elétrico, o Flocken Elektrowagen, foi construído na Alemanha em 1888. O avanço aconteceu quando vários inventores em países como Alemanha, Áustria e Estados Unidos perceberam em poucos anos, a partir de meados da década de 1880, que a melhor maneira de construir automóveis era usando um motor movido por combustíveis líquidos como petróleo, querosene ou etanol. Isso permitiu motores menores e viagens mais rápidas. Karl Benz começou a fabricar carros na Alemanha em 1885. Peugeot iniciou suas operações automobilísticas na França alguns anos depois. A Tatra já operava no Império Austro-Húngaro em 1897 e a Renault foi fundada na França em 1899, no mesmo ano em que a Fiat foi criada na Itália. A revolução do automóvel havia começado. Essas empresas estão entre aquelas que sobreviveram e se tornaram nomes conhecidos. Como em qualquer período de grande inovação, como a revolução digital dos tempos modernos, para cada empresa, como a Renault ou a Fiat, que se tornou um nome conhecido e ainda existe hoje, houve 20 que surgiram e fracassaram em poucos anos. Inicialmente, Henry Ford estava entre estes últimos. Já na década de 1880, Henry Ford vinha experimentando vários tipos de motor a vapor. No início da década de 1890, depois que começou a trabalhar para a empresa Edison em Detroit e estava financeiramente estável, Henry Ford passou a se concentrar em construir um automóvel com motor movido a gasolina. Inspirado pelo que lia sobre essas inovações na Europa, ao longo dos anos seguintes, Henry Ford construiu vários protótipos, como o Ford Quadricycle. Isso era basicamente inspirado na ideia de duas bicicletas lado a lado, com um assento entre elas e um motor a gasolina acoplado. Isso serviu de base para experimentações posteriores. No início do século XX, seus modelos já haviam avançado o suficiente para que ele se unisse a dois investidores diferentes e formasse duas empresas distintas, a Henry Ford Company em 1901 e depois Ford and Malcolmson Limited em 1902. Nenhuma das duas teve sucesso e Ford logo saiu. Embora seja importante notar que a Henry Ford Company foi o núcleo da Cadillac Automobile Company, que mais tarde se tornou enormemente bem-sucedida. Ford também constituiu família durante esse período. Em 1888, ele se casou com Clara Jane Bryant, filha de um fazendeiro, Melvin Bryant, e de sua esposa, Martha, que moravam perto de Henry, em Michigan. Eles tiveram apenas um filho, um menino que chamaram de Edsel, nascido em 1893, e que recebeu o nome de um dos amigos mais próximos de Henry desde a infância, Edsel Ruddyman.
Em junho de 1903, Ford fundou a terceira empresa automobilística que levava seu nome em pouco mais de 2 anos, a Ford Motor Company. Essa versão teria sucesso além da sua imaginação mais ousada. De certa forma, foi uma reorganização da Ford e Malcolmson, já que Henry convenceu vários de seus investidores anteriores a aceitarem uma participação na nova entidade como compensação pela empresa que havia acabado de fechar. Um banqueiro, confeiteiro e empresário de Detroit, chamado John Simpson Gray, foi trazido como o primeiro presidente da empresa e para gerenciar o lado prático dos negócios. Já que vários dos investidores achavam que esse não era o ponto forte de Ford e que ele deveria se concentrar em projetar carros. Gray permaneceu como presidente até 1906, quando Ford assumiu o cargo. A empresa ganhou impulso em poucos meses. Seus projetos haviam evoluído muito desde o quadriciclo Ford. No dia 12 de janeiro de 1904, em New Baltimore, Michigan, ele demonstrou o Ford 999 Racer, um carro que vinha desenvolvendo há vários anos, e com o qual ele estabeleceu um novo recorde de velocidade em terra naquele dia de 91 milhas, ou 147 km por hora. Esse era um carro de corrida e não era prático como um automóvel que pudesse ser produzido em massa e vendido ao público para revolucionar o transporte privado. No entanto, estabelecer o recorde de velocidade em terra gerou muita publicidade e mais investimentos na Ford Motor Company. Com isso, Ford conseguiu contratar mais pessoas, montar novas oficinas e começar a trabalhar no carro. Isso o tornaria famoso e rico e transformaria o mundo dos transportes. O Ford Modelo T era um carro prático. Seu nome derivava do fato de que este era o 20º modelo de automóvel em que Ford havia trabalhado. E T é a 20ª letra do alfabeto. Inicialmente, era um carro que acomodava confortavelmente 2 pessoas, embora ao longo de 20 anos de produção, vários modelos tenham sido lançados que podiam acomodar até 6 pessoas. O volante ficava à esquerda. No início do século XX, não havia regras rígidas sobre isso. E a decisão de design da Ford acabaria sendo responsável pela adoção do lado esquerdo como o lado do motorista. Nos Estados Unidos, o carro tinha 4 rodas relativamente do mesmo tamanho. Era inicialmente um carro aberto com um teto retrátil que podia ser levantado se chovesse. Além disso, o metal era leve para favorecer a velocidade sem usar materiais da melhor qualidade. E todo o carro foi fabricado com o objetivo de produzir um automóvel decente, no qual as pessoas pudessem se locomover de forma confiável e comprar por uma quantia modesta de dinheiro. Para facilitar isso, Ford introduziu o método da linha de montagem em suas oficinas, onde diferentes pessoas eram designadas para uma parte distinta do processo de fabricação, antes que o carro fosse passado para a próxima pessoa que completava a sua etapa. Isso criou economias de escala ao longo do tempo, o que fez do modelo T o primeiro automóvel nos Estados Unidos que poderia, de fato, ser comprado por membros aspirantes da classe média. Além disso, quanto mais sucesso o carro fazia, mais barato a Ford conseguia produzi-lo. Mais de 10 mil modelos T foram vendidos em 1909 por $825. As vendas quase dobraram em 1910. Em 1914, as vendas ultrapassaram 200 mil unidades em um único ano. E Ford estava vendendo por $440, quase metade do que um modelo T custava 5 anos antes. E assim continuou até meados da década de 1920, quando o modelo T atingiu o auge do seu potencial. Quase 2 milhões de unidades eram vendidas todos os anos a um preço médio de $300, o que, levando em conta a inflação, era cerca de 1/4 do preço pelo qual os modelos T originais foram vendidos. 15 anos antes, o modelo T transformou o cenário da posse de automóveis nos Estados Unidos.
Se você andasse pela Quinta Avenida em Manhattan, em 1900, veria carroças e carruagens puxadas por cavalos por toda parte. Após 20 anos, todos os cavalos sumiram. E havia automóveis transportando pessoas, muitos deles eram modelos T. A Ford Motor Company se tornou uma das principais novas empresas dos Estados Unidos nesse processo e se expandiu na mesma proporção. Isso deve ficar totalmente claro pelo grande número de carros sendo fabricados e vendidos. Apesar da linha de montagem ter facilitado a fabricação em massa de carros baratos, ainda era uma época em que os veículos eram feitos principalmente à mão. Para fabricar e vender 2 milhões de modelos T, como Ford fez em 1923, era necessária uma força de trabalho enorme. Uma grande parte deles estava trabalhando no complexo River Rouge, depois que ele foi concluído. Antes havia oficinas espalhadas por Dearborn. Também não faltavam pessoas que queriam trabalhar para a Ford. Em 1914, ele anunciou publicamente que estava disposto a pagar $5 por dia para trabalhadores dedicados e que seus funcionários só precisariam trabalhar 8 horas em vez das 9 horas típicas por dia. Esse salário era o dobro do que um operário de fábrica ganhava na época. E 10 mil pessoas apareceram nas fábricas da Ford no dia seguinte, depois que Henry anunciou esse plano pela primeira vez, procurando trabalhar para a empresa. Com o passar dos anos, Ford também imitou os grandes industriais da Era Dourada e comprou seus concorrentes, empresas como a Lincoln Motor Company. Ford também estava começando a se expandir internacionalmente. A empresa entrou no mercado francês em 1908, o ano em que o modelo T foi lançado. Um ano depois, os primeiros carros da Ford estavam sendo vendidos na Grã-Bretanha e na Austrália. A Europa continental, que tinha o mercado automobilístico mais desenvolvido e competitivo, era mais difícil de entrar. A Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, atrasou ainda mais a expansão por aqui, de modo que foi apenas gradualmente, a partir de 1919, que os carros da Ford começaram a aparecer nas estradas de países como Espanha e Itália. No meio século anterior à quebra da Bolsa de Valores de Nova York, vários países sul-americanos, como Brasil, Argentina e Chile, estavam passando por um período de crescimento econômico significativo. E esses também se tornaram bons mercados para os carros da Ford nas décadas de 1910 e 1920. Para facilitar todos esses negócios internacionais, Ford decidiu que precisava de fábricas em outros lugares, além de Michigan. Ele escolheu um lugar inusitado para isso, o que destaca seu orgulho por sua herança irlando-americana. Em abril de 1917, Ford montou uma fábrica no condado de Cork, na região sul da ilha onde seu pai e outros parentes haviam vivido. Até as décadas de 1830 e 1840, a fábrica levou 2 anos para ser construída e seu foco inicial era nos tratores Ford para o mercado agrícola europeu. Mais tarde, o trabalho no modelo T também começou lá. No final das contas, a empresa Ford na Irlanda passaria por muitas transformações e sobreviveria até 1984. Ford também havia fornecido um modelo para o futuro sucesso econômico da Irlanda. A economia do país era fortemente baseada na agricultura e permaneceu assim até a segunda metade do século XX. Só foi quando o governo começou a tentar atrair corporações americanas para o país. Da mesma forma que a Ford fez em 1917, que o milagre econômico da Irlanda a transformou em um país extremamente rico, que serve como sede europeia para empresas como Apple, Meta, Microsoft, Alphabet e Intel. Nada disso poderia ter acontecido sem o exemplo da Ford. O trabalho de Ford e o desenvolvimento da Ford Motor Company em Dearborn e na região mais ampla de Detroit foram fatores principais na expansão da cidade para se tornar a capital mundial da fabricação de automóveis.
No século XX, quando ele iniciou suas operações, Detroit era uma cidade em rápido crescimento, com cerca de 300 mil habitantes. Isso foi no início da Grande Migração, uma era na história econômica dos Estados Unidos. Quando milhões de pessoas migraram de comunidades rurais, muitas vezes nos estados do sul, para as principais cidades industriais, geralmente nos estados do norte, Detroit foi um dos principais centros dessa migração. Por causa das atividades da Ford, uma grande parte desses trabalhadores encontrou emprego na indústria automobilística ou nos setores de serviços ligados a ela. A população de Detroit disparou como resultado disso. Ela ultrapassou 450 mil pessoas em 1910, depois mais que dobrou para quase 1 milhão de pessoas em 1920 e continuou crescendo até quase 2 milhões em meados do século. A cidade também cresceu geograficamente. Em 1927, Dearborn foi designada como cidade devido à sua expansão sob a influência de Ford, mas acabou se tornando efetivamente um subúrbio de Detroit e depois uma parte central da própria cidade. Embora Ford tenha sido, de modo geral, responsável pelo desenvolvimento de Detroit e Dearborn como grandes centros de fabricação de automóveis, havia outros atores no estado de Michigan como um todo. Enquanto Ford ainda mexia em seus primeiros motores a vapor em 1886, William C. Durant já havia estabelecido um negócio de fabricação de carruagens na cidade de Flint, ao norte de Detroit. A empresa diversificou para o setor automobilístico no início do século XX e se transformou na General Motors em 1908, o mesmo ano em que Ford lançou o modelo T. De fato, Durant tentou, sem sucesso, comprar a empresa de Ford em 1909. O sucesso da General Motors e da Ford em Michigan atuou como um imã para que outras empresas automobilísticas se desenvolvessem aqui. E em 1925, quando a Maxwell Motor Company foi reconstituída como Chrysler Corporation, ela estabeleceu sua sede em Highland Park, no centro de Detroit. A população e a prosperidade de Michigan cresceram por causa disso. Na década de 1950, as três grandes, Ford, General Motors e Chrysler, dominavam a indústria automobilística nos Estados Unidos e controlavam mais da metade do mercado global. Henry Ford e William Durant foram os dois indivíduos responsáveis por isso. O impacto de Henry Ford foi sentido até mesmo além de Detroit e Michigan. Os métodos industriais que ele havia introduzido em suas fábricas no início do século XX logo começaram a ser imitados pelos Estados Unidos e também no exterior. O Fordismo, como esses métodos às vezes são chamados, consistia em produzir produtos em massa, em linhas de montagem e criar economias de escala. Com o tempo, isso permitiu vender mais produtos a preços menores. Isso foi um avanço em relação ao método fabril, que havia sido estabelecido na Grã-Bretanha nas décadas de 1760 e 1770, no início da Revolução Industrial. As linhas de montagem eram mais eficientes que os métodos tradicionais, onde um trabalhador qualificado produzia o produto do início ao fim. Ao ter grupos de trabalhadores que executavam cada um uma parte específica do processo de fabricação, antes que o produto fosse passado para a próxima pessoa no processo, todo no processo era drasticamente encurtado. Além disso, à medida que cada trabalhador no processo se tornava mais habilidoso, maiores economias eram alcançadas. Usando esses métodos, tornou-se possível fabricar o chassi do modelo T em cerca de 12 horas nas linhas de montagem da Ford. Alguns anos depois, à medida que o sistema era aprimorado repetidas vezes, passou a levar 93 minutos. Esses métodos foram adotados em todo o mundo, à medida que industriais e empresários viam o sucesso da empresa Ford Motor. O Fordismo transformou o desenvolvimento industrial moderno. Esses são os elementos mais celebrados da vida e carreira de Henry Ford. Infelizmente, havia um aspecto preocupante em sua personalidade.
Ford era um antissemita virulento, não há dúvida sobre isso. Em 1918, Ford comprou um jornal local chamado The Dearborn Independent. A partir de 1920, o jornal começou a publicar uma série de artigos extremamente antissemitas. Os títulos por si só já indicam o sentimento anti-judeu expresso neles. Entre eles estavam o poder judaico e a escassez de dinheiro na América, a ideia judaica moldou o sistema da Reserva Federal e o plano econômico dos judeus internacionais. Essas ideias alimentavam a crença, comum na época de Ford, de que empresários e financistas judeus, como a dinastia Rothschild de banqueiros europeus, controlavam o mundo clandestinamente por meio de sua influência sobre as finanças globais e a política monetária. Essa teoria da conspiração havia sido infamemente descrita nos Protocolos dos Sábios de Sião, publicados pela primeira vez em 1903, como um suposto plano de como o povo judeu estaria tomando o controle do mundo por meio do domínio das finanças internacionais. O Dearborn Independent foi publicado até 1927, quando Ford o fechou após vários processos judiciais. Ele conseguiu obter uma distribuição nacional antes disso, promovendo as vendas do jornal por meio das concessionárias de carros Ford, o que significa que Ford espalhou ideias antissemitas por toda a América durante o período entre guerras. Além disso, os artigos antissemitas do jornal foram posteriormente publicados em um livro intitulado O Judeu Internacional, que foi traduzido e distribuído por toda a Europa, intensificando ainda mais o sentimento antissemita ali. No período que antecedeu o Holocausto, Adolf Hitler referiu-se a Ford como, abre aspas, um único grande homem, e mantinha um retrato dele em um de seus escritórios. Não há dúvidas sobre o antissemitismo de Ford. A quebra da Bolsa de Wall Street e a Grande Depressão afetaram as vendas de carros novos nos Estados Unidos. A produção caiu 75% entre 1929 e 1932. Elas voltaram a aumentar gradualmente em meados da década de 1930. À medida que o programa econômico New Deal do presidente Franklin Delano Roosevelt tirava o país lentamente da Grande Depressão. Porém, a Ford enfrentava problemas mais amplos e sistêmicos. Nas décadas de 1910 e 1920, Henry havia se tornado excessivamente dependente do sucesso do modelo T e não conseguiu inovar. Seus vizinhos de Michigan, na General Motors e na Chrysler, estavam superando Henry, produzindo carros mais elegantes com designs mais modernos. Um exemplo da rigidez da abordagem de Ford era o fato de que o modelo T só podia ser encomendado na cor preta. Henry chegou a ser citado, famosa e ironicamente, dizendo que os compradores podiam escolher qualquer cor, desde que fosse preta. Ele acabou cedendo nisso, mas sua falha em perceber que questões de design como essa importavam à medida que a cultura de consumo do século XX evoluía prejudicou o negócio. De forma mais ampla, a dependência geral do modelo T como carro-chefe durante 2 décadas inteiras era questionável. Suas vendas atingiram o pico entre 1923 e 1925, em parte por causa de como ele havia se tornado barato, chegando a custar por um breve período 1/7 do seu preço original ajustado pela inflação. Depois disso, as vendas caíram drasticamente, enquanto General Motors e Chrysler ganhavam mercado. O Chrysler 6 em particular foi considerado mais estiloso e um carro mais desejável quando foi lançado em 1926. Não ajudou o fato de que, quando a Ford finalmente lançou seu próprio carro novo, o modelo A, no final de 1927, ele se parecia com o modelo T em muitos aspectos e havia sido projetado com foco na fabricação em massa, em vez de atrair compradores em um mercado mais competitivo. O modelo A era sintomático do conservadorismo inerente de Henry Ford. À medida que envelhecia, seu foco principal era replicar o método que havia tornado o modelo T tão bem sucedido.
mesmo que isso tivesse acontecido em um mercado e período de tempo muito diferentes. Gradualmente, os carros que Ford começou a produzir na década de 1930 passaram a inovar em maior grau, embora dificilmente de maneira radical. O modelo B foi lançado em 1932. Visualmente, o carro era um sedã de 2 portas que parecia mais uma evolução dos modelos anteriores da Ford do que uma novidade. Onde ele inovou foi no que estava debaixo do capô. O Ford modelo B foi o primeiro automóvel acessível produzido em massa a ter um motor V8, ou seja, um motor de pistão com 8 cilindros. Com 2 fileiras de 4 cilindros, dispostos em formato de V, eles eram mais potentes do que os motores anteriores e também proporcionavam mais equilíbrio, tornando a experiência de dirigir mais suave para o motorista e os passageiros. Em meados da década de 1930, a Ford começou a lançar modelos mais inovadores sob a influência do filho de Henry. Henry também teve impacto em várias outras regiões e setores da indústria nessa época, de maneiras que raramente são reconhecidas. Na época da Primeira Guerra Mundial, ele assumiu contratos para produzir aviões para o governo dos Estados Unidos. Ele continuou interessado em aviação, e em 1924 comprou a Stout Metal Airplane Company. No ano seguinte, a empresa começou a trabalhar no trimotor Ford. O Ganso de Lata, como foi apelidado, voou pela primeira vez no verão de 1926 e podia transportar até 1 dúzia de pessoas se estivessem apertadas. É visto como o primeiro avião de passageiros criado para transporte em massa. Ford poderia ter entrado na aviação de passageiros em outra época, mas, neste caso, foi avançado demais para seu tempo. E os aviões de passageiros para transporte em massa só passariam a ser amplamente utilizados após a Segunda Guerra Mundial. Outros elementos do trabalho não convencional de Ford durante esses anos incluíram aceitar um contrato do governo da União Soviética em 1929 para começar a desenvolver a primeira grande fábrica de automóveis da Rússia em Nizhny Novgorod. A fábrica Gorakovsky Avtomobilny Zavod continua operando em Nizhny Novgorod até hoje. A linha de carros que a Ford Motor Company estava produzindo começou a mudar um pouco em meados da década de 1930, sob a influência do único filho de Henry, seu filho Edsel, que nasceu em 1893. Desde jovem, ele mexia em carros com o pai, que naturalmente assumiu que ele assumiria os negócios futuramente. Edsel iniciou sua carreira no escritório principal da Ford Motor Company aos 20 e poucos anos. Na década de 1920, ficou claro que as opiniões dele sobre automóveis eram bem diferentes das do pai. Edsel não era só um empresário prático, também gostava de carros esportivos e com design sofisticado. Ele foi parcialmente responsável pela compra da Lincoln Motor Company. Em 1922, outra montadora de Detroit, a Lincoln, produzia carros voltados para o mercado de luxo e até hoje opera como uma divisão de carros esportivos da Ford. Sob a influência de Edsel, o Lincoln Zephyr foi lançado em 1936 como um carro de luxo sofisticado, mas ainda assim acessível. O sedã de 4 portas custava $1.320. No lançamento, ele veio na esteira de vários outros modelos que Edsel havia orientado os engenheiros da Ford a desenvolverem nos anos 1930, especialmente os primeiros modelos do Coupé Ford. Vários carros do tipo Roadster, projetados para 2 pessoas dirigirem em alta velocidade, a linha Dulce da Ford e os chamados Hot Rods da Ford. Esses não eram os tipos de carros populares de massa, como o modelo T havia sido, e como o modelo A e o modelo B estavam tentando ser. Eles realmente apontam para uma abordagem mais aventureira por parte de Edsel. Na década de 1930, Henry Ford se envolveu mais com a política. Após o início da Segunda Guerra Mundial na Europa, em 1939, Henry Ford se tornou um defensor ferrenho de que os Estados Unidos permanecessem fora do conflito.
Ele era visto como simpático à Alemanha nazista por causa de suas opiniões antijudaicas declaradas publicamente. Em 1938, ele havia recebido a Gran Cruz da Águia Alemã dos nazistas em comemoração ao seu 75º aniversário. Em resposta ao início da guerra, Ford entrou para o Comitê America First quando ele foi formado em setembro de 1940 para fazer lobby pela estrita neutralidade americana na guerra. Charles Lindbergh, outro membro famoso. No final, o comitê foi dissolvido em dezembro de 1941, poucos dias após o ataque japonês a Pearl Harbor. Após a entrada dos Estados Unidos na guerra, Ford converteu completamente suas fábricas para produzir aviões, tanques e veículos blindados para o esforço de guerra. Um processo que estava sendo replicado em fábricas de todos os tipos em todo o país, Ford construiu o complexo fabril Willow Run, que ficou conhecido pela produção em massa do bombardeiro pesado B-24 Liberator durante a guerra. Mais de 18 mil desses foram construídos durante a guerra, tornando-o o bombardeiro pesado mais produzido da história. Cerca de 35% desses foram construídos na fábrica da Ford. Assim, embora Ford possa ter sido um isolacionista antes da entrada dos Estados Unidos na guerra, sua empresa certamente contribuiu para o esforço de guerra. Assim que a América entrou na guerra, os anos de guerra trouxeram uma tragédia familiar para Ford. Em maio de 1943, seu único filho, Edsel, morreu de câncer no estômago aos 49 anos de idade. O câncer já tinha se espalhado antes de ser detectado e a cirurgia falhou. Henry ficou devastado e a empresa ficou em certa medida sem direção. Afinal, Henry já tinha 80 anos naquela época e Edsel era quem comandava o dia a dia da empresa, em grande parte há muitos anos. Embora Henry continuasse ocupando o cargo de CEO, com Edsel atuando como presidente, quando Edsel morreu, ele voltou a assumir para tentar administrar as coisas mais de perto. Não era um arranjo satisfatório. A saúde de Henry estava piorando e ele já havia sofrido vários ataques cardíacos ou derrames. Eventualmente, ele foi convencido, em 1945, a entregar o controle ao seu neto, Henry Ford, segundo o filho mais velho de Edsel, que já estava no fim dos 20 anos na época e que havia começado a trabalhar na empresa não muito tempo antes. Após completar seu período de serviço na Marinha dos Estados Unidos, Henry Sr. acabou falecendo em 7 de abril de 1947, aos 83 anos de idade. Nessa época, seu neto estava no processo de reformular a empresa para tentar salvá-la. A empresa vinha perdendo milhões de dólares e Henry Ford II interveio de forma agressiva para mudar as coisas. Ele contou com a ajuda de seu irmão, Benson Ford, um vice-presidente mais voltado para o design, que contribuiu muito para o design do Ford de 1949, lançado como o primeiro grande carro Ford, produzido em massa no pós-guerra, o modelo de 1949 impulsionou as vendas da Ford para mais de 1 milhão de unidades em seu primeiro ano. E é frequentemente descrito como o carro que salvou a Ford Motor Company. Na década de 1950, a Ford estava de volta aos trilhos. Isso foi favorecido pelo fato de que as condições de mercado estavam muito melhores. Os anos após a Segunda Guerra Mundial foram difíceis. Ninguém estava comprando carros ainda, já que a austeridade prevaleceu por um longo período após o fim dos combates. Elementos do racionamento de alimentos, por exemplo, permaneceram nos Estados Unidos até 1947, e só em 1949 o racionamento terminou em muitos países da Europa devastada pela guerra. Na década de 1950, um novo boom econômico estava começando ao redor do mundo, e a Ford se beneficiou disso. A empresa também começou a oferecer novos veículos sob a liderança de Henry Ford Gund e Benson Ford. Isso incluía uma nova linha de caminhões Ford que facilitou a crescente mudança para o uso de caminhões de transporte para levar mercadorias pelo país,
que antes viajavam por trem. Em 1956, a situação da empresa havia melhorado o suficiente para que Henry Jr. decidisse abrir o capital da companhia. O IPO, ou oferta pública inicial em janeiro, foi o maior IPO da história americana até aquele momento. O acordo era que as ações Classe A seriam oferecidas ao público, enquanto as ações Classe B também foram criadas e mantidas pela família Ford, garantindo que os Fords mantivessem um poder de voto substancial no conselho da empresa, mesmo vendendo uma grande parte dela. Esses foram anos de mais inovação dentro da empresa. Os engenheiros da empresa estavam conscientes do desejo crescente por recursos de segurança nos automóveis e introduziram o pacote Lifeguard em seus veículos em 1956. Incluía portas mais seguras para evitar que se abrissem e pessoas caíssem em caso de acidente. Janelas resistentes a estilhaços e cintos de segurança nos bancos traseiros onde crianças sentavam. Travas de segurança para crianças foram lançadas um ano depois, em 1957. Em termos de design automotivo do pós-guerra, a empresa que Henry Ford fundou em 1903 ficou mais conhecida por muitos anos pelo Ford Mustang. Este foi lançado em 1965 como um Roadster de 2 lugares, um carro esportivo acessível. O carro se tornaria um dos modelos mais vendidos da Ford e um ícone automobilístico. Ele passou por inúmeras versões ao longo dos anos, e modelos do Mustang continuam sendo desenvolvidos. Em 2024, o Mustang S650 foi lançado na Europa. O Ford Esquire foi lançado em 1955 como uma perua de 4 lugares. Este e o Mustang eram carros mais de nicho. A Ford tentou permanecer fiel à sua missão original da época de Henry Ford, também na segunda metade do século XX, ou seja, a produção em massa de carros acessíveis e de qualidade para o motorista americano. Para esse fim, em 1970, a empresa começou a produzir o Ford Pinto, um carro subcompacto que era pequeno, rápido de construir e fabricar, e vendia bem, na versão de 2 portas. Ele foi sucedido uma década depois pelo Ford Escort. Este foi comercializado como um carro global, ou seja, era vendido ao redor do mundo pela Ford e era visto como seu modelo de destaque. Assim como o modelo T foi na época de Henry Sr., o Ford Escort venderia extremamente bem, alcançando mais de 20 milhões de unidades durante sua vida útil de pouco mais de 2 décadas. Um sucesso relativo em um mercado automobilístico que estava muito mais lotado de concorrência do que na época de Henry. Um último carro notável produzido pela empresa nessas décadas foi o Lincoln Futura. Estreando em 1955 como um modelo de luxo e futurista que custou milhões para ser projetado, ele nunca foi destinado à produção em massa. A maioria das pessoas o conhece. Uma década depois, ele foi usado como modelo para o Batmóvel na série de televisão original do Batman, estrelada por Adam West. O Mustang, o Pinto e o Escort foram lançados durante um período de mudanças na administração da Ford Motor Company. Em 1956, após a abertura de capital, a estrutura de gestão da empresa mudou. Enquanto Henry Ford II permaneceu como CEO, Ernest R. Bridge, um conhecido administrador de empresas que também é sinônimo da Trans World Airlines, assumiu como presidente do conselho. Foi a primeira vez, desde os primeiros anos da empresa, quando John S. Gray havia servido brevemente como CEO, para que Henry Sr. pudesse se concentrar em projetar os primeiros modelos da empresa, sendo a primeira vez que um Ford não liderava a empresa. Henry Ford II continuaria a desempenhar um papel importante nos assuntos da empresa até o final da década de 1970, quando começou a renunciar aos seus cargos. Ele foi substituído por Philip Caldwell, que por muitos anos antes disso havia administrado a Philco, uma empresa de eletrônicos que a Ford comprou em 1961.
A entrada de Caldwell como CEO em 1979 representou a primeira vez que a gestão diária da empresa passou para alguém que não era membro da família Ford. Esse arranjo continuou por 20 anos, passando por vários CEOs e presidentes nas décadas de 1980 e 1990. No início de 1999, William Clay Ford Jr., bisneto de Henry, que fazia parte do conselho desde a década de 1980, tornou-se presidente do conselho da empresa. 2 anos depois, ele assumiu o cargo de CEO, o que significava que um Ford estava novamente totalmente no comando. Seu cargo foi alterado para presidente do conselho em 2006, mas ele continua desempenhando um papel. Isso torna a família Ford incomum entre as grandes dinastias empresariais que surgiram na América antes das guerras mundiais, pois os membros da família continuam desempenhando um papel muito ativo nos negócios até hoje. A terceira e a quarta gerações da família Ford, netos e bisnetos de Henry Sr., estiveram envolvidas em empreendimentos além da Ford Motor Company. Em 1964, o filho mais novo de Edsel, William Clay Ford, assumiu o controle do Detroit Lions, um time da National Football League. Foi o início de um período em que a equipe passou a pertencer à família Ford, que continua até os dias de hoje. William foi o proprietário durante a maior parte desse tempo e esteve envolvido até sua morte em 2014. É preciso dizer que os Lions tiveram sucesso limitado sob o comando dos Ford. Eles são, por exemplo, um dos apenas 4 times da NFL que nunca participaram de uma final do Super Bowl. Isso contrasta fortemente com o sucesso que tiveram nos anos 1950, antes de Ford assumir o comando, e antes do início do Super Bowl em 1967. O time conquistou 3 campeonatos da National Football League nos anos 1950, em 1952, 1953 e 1957. A família Ford também se envolveu em filantropia ao longo das décadas. Henry Ford II, por exemplo, fundou a Ford Philanthropy em 1949, uma organização que tem sido especialmente importante ao oferecer bolsas de estudo para pessoas que, de outra forma, não poderiam frequentar a universidade. Também é preciso reconhecer que, apesar de suas outras falhas, Henry Sr. teve um papel fundamental ao promover a ideia de que as empresas prosperavam quando pagavam salários decentes aos seus trabalhadores por uma quantidade razoável de trabalho, criando o modelo para a ideia do pós-guerra de que alguém poderia trabalhar 40 horas por semana, comprar uma casa e criar uma família. Também ajudava o fato de eles poderem comprar um carro, de preferência um Ford. No final do século XX e início do século XXI, a Ford Motor Company produziu várias linhas icônicas de carros. O Ford Fiesta foi lançado como um carro voltado principalmente para o mercado europeu em meados da década de 1970. 7 gerações dele foram produzidas até 2023, quando foi finalmente descontinuado. Mais de 22 milhões de Fiestas foram vendidos ao longo de quase meio século, tornando-o um modelo extremamente bem-sucedido da Ford. O Mondeo veio em seguida, em 1992. A palavra Mondeo vem do latim mundus, que significa mundo, e isso era indicativo dessa ideia. Sendo considerado um dos chamados carros globais da Ford, modelos líderes que foram feitos para a produção em massa mundial. Milhões foram vendidos, e versões do Mondeo chegaram até a participar de competições esportivas, como o Campeonato Britânico de Turismo. Talvez o mais bem-sucedido dos carros modernos da Ford seja o Ford Focus. Lançado pela primeira vez em 1998, o Ford Focus passou por 4 gerações e só foi totalmente descontinuado em 2025. Foram vendidas milhões de unidades, sendo mais de 1.300.000 somente no Reino Unido.
À medida que descontinua o Ford Mondeo e o Ford Focus, a empresa, com o apoio da família Ford, está caminhando para lançar versões modernas de modelos antigos, como o Ford Mustang. A família Ford está viva, e bem até hoje porque Henry Ford teve apenas um filho. A dinastia não é tão grande quanto outras famílias empresariais americanas de destaque da Era Dourada. Por exemplo, a dinastia Vanderbilt é absolutamente enorme, o que foi um fator importante para que a vasta fortuna de Cornelius Vanderbilt foi diluída e perdida no século e meio desde sua morte. O último dos netos de Henry Ford, William Clay Ford Sr., esteve vivo até 2014. Os bisnetos de Henry Ford nasceram entre as décadas de 1940 e 1960 e estão vivos até hoje. Como vimos, William Clay Ford Jr. desempenhou um papel de destaque na administração da empresa Ford Motor. Sua irmã, Sheila Ford Hemp, é a presidente do Detroit Lions. O time parece estar indo melhor sob sua administração e se classificou para os playoffs da NFL em 2023 e 2024. Edsel Ford II, filho de Henry Ford II, também trabalhou na empresa e esteve fortemente envolvido na divisão de automobilismo da companhia, especialmente na NASCAR. Nem todos os membros da família se envolveram nos negócios da família. Alfred Brush Ford, filho de Josephine, filha de Edsel Sr., é um hindu devoto que desde 2009 vem investindo dinheiro na construção do Templo do Planetário Védico em Bengala Ocidental, na Índia, o maior complexo de templos hindus modernos do mundo. Portanto, nem todos os membros da família Ford estiveram exclusivamente envolvidos na empresa que Henry Ford fundou em 1903. De modo geral, não ouvimos muito mais falar sobre a empresa Ford Motor atualmente. Qualquer pessoa que acompanha o noticiário está acostumada a ouvir falar de montadoras como a Tesla ou a BYD da China, principalmente por causa de seus proprietários ou por preocupações de que fabricantes chineses de carros elétricos como a BYD tenham alcançado tamanha economia de escala que ameaçam prejudicar completamente as montadoras americanas e europeias, caso possam operar sem algum tipo de tarifa sobre seus produtos. Nos mercados ocidentais, também ouvimos falar sobre gigantes tradicionais do setor automobilístico, como a Volkswagen, e as dificuldades que estão enfrentando nos tempos atuais. A Ford mal aparece até agora. A empresa, que Henry Ford fundou em 1903, continua sendo um importante participante do setor, controlando cerca de 8% do mercado global, um número longe de ser insignificante. Isso é um testemunho do trabalho de Henry Ford. Vindo de uma família de imigrantes da Irlanda com ascendência inglesa, que se estabeleceu em Michigan nas décadas de 1830 e 1840, quando ainda era parte da fronteira americana. Ele praticamente aprendeu engenharia sozinho. Seu interesse por invenções o levou a criar automóveis pioneiros na década de 1890 e, em seguida, a fundar várias empresas em rápida sucessão no início dos anos 1900. 5 anos depois de fundar a Ford Motor Company, a entrada do Ford Modelo T no mercado transformou a indústria automobilística. Não é exagero dizer que isso mudou o mundo, revolucionando a forma como as pessoas viajavam e como a manufatura era realizada nos Estados Unidos. Apesar disso, ele era uma figura controversa, claramente antissemita e um homem de opiniões políticas polêmicas. Também pode-se argumentar que Ford deixou de inovar à medida que envelhecia e a Ford Motor Company perdeu participação no mercado como resultado. Seu sucessor, seu filho, seus netos e outros mantiveram uma grande participação na empresa. Embora a Ford nunca tenha revolucionado o mercado automobilístico da mesma forma que o patriarca fez, a Ford continuou a fabricar carros icônicos por mais de um século. Seu legado é melhor visto em Detroit,
a cidade que Ford transformou na capital mundial da fabricação de automóveis. Por mais complexo que seja seu legado, não há dúvidas de que Ford foi uma pessoa que moldou o século XX. O que você acha da família Ford? Henry Ford deve ser visto principalmente como um visionário brilhante, cujas ideias sobre produção em massa e economias de escala deram início à revolução do automóvel e aos métodos industriais modernos? Ou as opiniões políticas dele e o claro antissemitismo comprometeram seu legado? Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários e, por enquanto, muito obrigado por assistir.